Acabou a segunda temporada de The Last of Us na Max, que agora vai voltar a ser HBO Max, e eu vou fazer um vídeo sobre a segunda temporada que eu tô intitulando Por que tanta gente odeia The Last of Us? Eu não acho que todo mundo odeia a série, claro, mas eu acredito que a série seja e tenha se tornado ainda mais divisiva na segunda temporada. Eu coloquei esse título porque eu acho que ele é mais chamativo, mais funcional dentro da lógica do SEO do YouTube, mas eu quero discutir essa relação de amor e ódio que os espectadores começaram a desenvolver pela série, principalmente nessa segunda temporada. E a reflexão que eu vou fazer nesse vídeo é uma reflexão sobre a estrutura formal, narrativa da segunda temporada, deixando muito claro, se não ficou até agora, que esse é um vídeo sobre a série de TV e não sobre o jogo. Então, os argumentos que eu vou usar aqui não podem ser rebatidos usando o argumento do jogo. Ah, mas porque no jogo é assim? Tudo bem, parabéns, o vídeo é sobre a série apenas. Quando eu falo que The Last of Us se tornou uma série divisiva, é isso que eu quero dizer. Eu nem tô falando dos incels que queriam muito ter uma atriz mais gostosa, esse é o termo, eu não sei se o YouTube vai me censurar, mas é isso, vamos ser honestos, para interpretar uma criança de 14 anos, e eu também não tô falando sobre a homofobia mais óbvia que alguns elementos da série vão despertar. O que eu tô falando é sobre a estrutura da série, porque a estrutura não nos permite saber exatamente o que vai vir depois, e nem todo mundo gosta de dar esse salto no escuro quando está consumindo uma obra audiovisual. O objetivo de uma estrutura de série, de uma estrutura narrativa de um filme ou de um livro é justamente esse, é limitar as possibilidades daquilo que vai vir depois. Quando você consome uma obra de arte, principalmente narrativa, você não está às cegas, você normalmente recebe alguns indicativos do que pode ou não acontecer na próxima esquina. E acreditem em mim, gente, todo mundo que escreve, ou quase todo mundo que escreve uma obra narrativa, pensa na estrutura primeiro. A estrutura é o que sustenta um episódio de série, o que sustenta uma temporada e o que sustenta a série inteira, porque numa série de TV tem essas três estruturas que precisam ser pensadas, além, claro, das microestruturas dentro das sequências e das cenas. Mas o que eu quero dizer é que um escritor pensa na estrutura muitas vezes, na maioria das vezes, antes mesmo de pensar na história, a não ser que você tenha um método, ou você use um método parecido com o do Stephen King, por exemplo, que tem aquele método de começar com a premissa e ir descobrindo a história, e descobrindo as reviravoltas e as decisões dos personagens à medida em que você escreve. Nem todo mundo, ou quase ninguém consegue escrever assim. A maioria dos escritores, tanto de ficção na literatura, quanto de filmes, né, de roteiros para séries, etc. E aqui, quando a gente fala de uma grande série da HBO Max, a gente tá falando dos escritores da sala de roteiristas e também do showrunner, que é, de certa forma, o gerente dessa sala de roteiristas. Normalmente essas pessoas pensam na estrutura antes de começar a preenchê-la. E eu digo mais, grande parte das histórias, principalmente aquelas com um apelo comercial maior, vão ter as suas estruturas derivadas de 3, 4, 5 livros seminais sobre storytelling, né, sobre narrativas ficcionais. E isso faz com que as narrativas se tornem cada vez mais confortáveis e previsíveis pra gente, pro bem ou pro mal, porque mesmo que você não tenha lido o manual do roteiro do Sid Field, o Story, ou Save the Cat, ou A Jornada do Herói, seja qual livro for, você já meio que internalizou as estruturas propostas por esses livros através das dezenas, centenas de séries e filmes que você já viu antes. E é aí que eu chego em The Last of Us segunda temporada. Para um espectador médio, a segunda temporada pode parecer não ter estrutura nenhuma. O que é óbvio que não é verdade, é óbvio que a série tem uma estrutura, mas a estrutura da segunda temporada só não é tão cronológica, só não é toda encaixadinha, é uma estrutura que talvez finja não ter estrutura e que por causa disso nunca dá pra gente exatamente aquilo que a gente tá esperando a seguir. Pensem comigo, o primeiro episódio dessa temporada, que normalmente as pessoas esperam que vai ser um episódio mais explosivo, um episódio com mais sequências de ação, um episódio com alguma grande revelação já pra começar a série com tudo, foi um episódio mais calmo, sem grandes eventos,
E eu entendo o motivo, porque a gente precisava entender as mudanças que aconteceram na vida dos personagens daquela comunidade nos 5 anos de intervalo da elipse entre a primeira e a segunda temporada. Já o segundo episódio, quando você começou a temporada meio devagar e você falou, caramba, essa temporada vai ser um pouco mais lenta, aí sim, foi o episódio mais caro, com a maior sequência de ação de toda a série até agora, e rolou aquele evento canônico que é a morte do Joe, que também, para quem não jogou o jogo, foi completamente surpreendente, completamente inesperado, e mesmo para quem jogou o jogo, foi inesperado ser naquele momento, ninguém sabia quando isso ia acontecer. E é claro que como um espectador que também se emociona com aquilo que assiste, que também desenvolve vínculos com os personagens, eu fiquei muito triste, eu sofri com a morte do Joe. Eu ainda tô, de certa forma, em luto por ter perdido um dos 2 personagens com os quais eu tinha desenvolvido um vínculo maior. E mais, como a gente tá acostumado com esse tipo de obra audiovisual, é frustrante a morte do Joe no segundo episódio da segunda temporada, porque a gente esperava que algo desse tamanho poderia acontecer no final da temporada. A gente tá acostumado a esperar isso no clímax, seja da série inteira ou da segunda temporada, no caso. E isso gera uma dupla frustração nas pessoas. Em primeiro lugar, porque alguém que elas gostam morreu, e em segundo lugar, porque elas foram surpreendidas de uma maneira negativa. Elas esperavam ser guiadas até um grande clímax, quando na verdade esse grande evento aconteceu muito antes. Eu até falei no Instagram, conversei com algumas pessoas da minha família esses dias sobre o fato de entender a motivação da Abby. Eu acredito que a gente vai entender muito mais na terceira temporada. É natural que todo mundo odeie a personagem nesse momento, mas mesmo que a série tenha nos dado a motivação dela para fazer o que fez antes da gente ver o que ela fez, ao contrário do jogo, eu acredito que é frustrante, ainda mais pela morte do Joe, não ter sentido nenhum. A gente também se acostumou com as estruturas das histórias que a gente conta há tanto tempo a acreditar que mesmo eventos negativos, eventos ficcionais negativos, precisam ter um sentido por trás. Precisa ser um evento que vai ensinar os personagens alguma coisa, ou precisa ser um evento que tem um significado maior temático, quando na verdade a morte do Joe foi completamente aleatória. Tem uma outra personagem que faz parte desse mesmo universo, que obviamente tem outros afetos, outras motivações, os caminhos deles se cruzaram e ela fez o que fez. É aleatório, é abrupto, e isso é algo que a gente não está acostumado a enfrentar nas ficções que a gente assiste. O terceiro episódio eu acho que foi um passo um pouco mais previsível dentro da estrutura da série, mas que mostra como a série se importa com os seus personagens, e isso a gente já sabe, e não só com a sua ação ou com os elementos de ficção científica. Porque foi um episódio no qual os personagens tiveram tempo para processar, mesmo que tenha sido bem rápido, a morte do Joe, decidir o que fazer depois, e a série deu pra gente também dessa forma um tempo para processar aquilo que tinha acontecido. O quarto episódio focou mais no relacionamento entre a Ellie e a Dina, que também é um desvio da estrutura clássica, né? Tudo que tá acontecendo fica um pouco de lado, tem um grande evento que a gente tá esperando, que é o confronto entre a Ellie e a Abby. Tem essa questão que a gente ainda tá processando a morte do Joe, tem todos os elementos de terror, ação, ficção científica, e a série decide mudar o gênero um pouquinho, né? Ser um romance no quarto episódio. Já no quinto é uma continuação do quarto, né? Com foco na volta da missão das duas lá em Seattle. E é aí que a série nos surpreende mais uma vez. No sexto episódio, que a gente sabe que é o penúltimo da temporada, a gente esperaria, né, por aquilo que a gente já tá acostumado a ver nas ficções que a gente consome, a aproximação com esse confronto com a Abby, ou até o início desse confronto, né? Porque a gente começa a pensar, caramba, a temporada tá terminando, é pra aí que a série tá indo, a gente quer ver essa resolução logo, mas na verdade o que a série fez foi investir num longo flashback em que a gente vê lá os aniversários da Abby, que ela passou com o Joe, como ele tratava ela, e a gente não só tem a possibilidade de ver o Joe de novo, conviver com ele, digamos assim, nesse espaço narrativo mais uma vez, e o que o episódio tá fazendo é justificar pra gente por que a gente chegou até aqui. É pra ver esses dois personagens, é pra torcer pros dois. Um deles se foi, mas a gente ainda tem a Ellie sobrevivente, com quem a gente ainda pode se envolver e torcer por ela até o final, apesar de eu achar que a terceira temporada vai mudar a cabeça de muita gente. E a série entende que a gente tá aqui por causa dos dois, porque eu até conversei com algumas pessoas do meu convívio familiar e amigos esses dias, que um problema que eu tenho com The Last of Us é que eu não me importo mais com quase
quase ninguém. Particularmente, isso é algo pessoal, tá? Eu não tenho grande simpatia pela Dina, eu não tenho muita simpatia pelo Jesse, por ninguém praticamente. Apenas pelo Joel e pela Ellie, agora apenas pela Ellie. Então esse episódio funcionou muito pra mim, pra eu lembrar dos motivos pelos quais eu amo The Last of Us. E mesmo que, como eu falei anteriormente, essa estrutura já tivesse estruturada antes, esse episódio veio a calhar num momento em que a série estava começando a despertar muita rejeição, pra lembrar as pessoas de por que, na verdade, elas amam essa série. Finalmente, no último episódio da segunda temporada, que é o 7º, eu gosto de como a série apresenta novos temas que ainda não tinham sido bem explorados, como a questão de comunidade e como a gente evoluiu para apenas se importar com quem é dos nossos, a gente não se importa tanto com a humanidade de forma geral. Essa noção de direitos humanos, essa noção de que todas as pessoas são iguais é algo construído ideologicamente e não algo que a gente evoluiu para acreditar necessariamente, tanto que esse episódio tem cenas brutais, né, dos personagens deixando um bebê morrer porque não é dos nossos. O episódio termina com um cliffhanger, que é aquela cena que vai deixar uma pergunta para ser respondida apenas na próxima temporada e que tem a ver com o tiro que a Abby dá na Ellie. Quem jogou o jogo sabe o que vai ou não acontecer, quem não jogou não sabe. Mas como vocês puderam perceber, a estrutura que os realizadores, que o showrunner e os roteiristas da sala de roteiristas de The Last of Us escolheram para a segunda temporada foi uma estrutura acidentada, foi uma estrutura bastante irregular, com altos e baixos, completamente fragmentada, e eu acredito que isso surpreendeu muita gente, reverteu expectativas e a gente não gosta disso. Como eu falei pra vocês anteriormente, eu tenho também os meus envolvimentos emocionais. Eu não me apaixonei emocionalmente tanto pela segunda temporada como me apaixonei pela primeira. O que não quer dizer que eu não tenha gostado da série nessa segunda temporada, principalmente porque eu gosto muito de histórias ambiciosas. E se tem algo que você não pode acusar The Last of Us de não ser, é ambiciosa, porque essa série tem sim muita ambição e mesmo precisando de audiência, a série não tá muito disposta a abrir mão do que ela acredita para agradar essa audiência, e isso eu considero algo muito positivo. Eu quero saber de vocês se vocês gostaram da segunda temporada de The Last of Us, se faz sentido essa reflexão que eu fiz aqui sobre como o fato de muita gente não gostar tanto da segunda temporada tem a ver com a estrutura que os realizadores escolheram para ela. Me diz isso aqui nos comentários, não esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e em sempre para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau!